Também agradecer pela participação, pela possibilidade, a oportunidade de participar. E gostaria, Rafaela, de ver uma questão, porque na qualidade de chefe de seção de saneamento, nesse governo atual, a convite da própria Cleusa, eu vim do setor privado para o setor público, somente de entender sobre a questão da dimensão, principalmente um problema atual que nós temos, e não me deixe mentir aqui o Luizão presente das regionais, referente ao nosso problema atual de saneamento relacionado a fossas, sabe, ainda mais redes locais, bairros que não foram atendidos pela rede de esgoto, enfim. Se esse projeto ele contempla algo específico nesse sentido, que levantamento que vocês fizeram nesse sentido, e porque até então nós temos também uma demanda atual deste ano, de 2017. Né? E outra coisa que eu gostaria também de me colocar à disposição para contribuir de alguma forma para esse comitê, né, para esse projeto, para a finalização desse projeto até a conclusão. Me colocar à disposição para contribuir de alguma forma. Eu sugeri a Rafaela aqui anotar todos os questionamentos, que são apenas 3, mas eu vou fazer um questionamento no final e ela, ao final, responde tudo, que às vezes uma fala contempla a outra. Vamos passar a palavra para a Margarete. Ei, Rafaela, parabéns, viu, vereador Eliseu? Essa atuação das comissões com a Escola do Legislativo, nós que ganhamos, enquanto servidoras, eu, a Neire, a Neuza, a oportunidade que vocês dão, que as comissões dão para o aprendizado, não só dos servidores efetivos, comissionados, mas toda essa possibilidade da gente também estender a sociedade civil, né, de qualquer cidadão, porque nós também convidamos, tem alguns cidadãos aqui que não fazem parte do corpo da Câmara, graças a essa parceria. E Léo também, né, que é um grande incentivador da nossa escola. Marimara é uma companheira de longa data. Rafaela, parabéns, você fez uma explanação maravilhosa, o material que você trouxe didático, muito bom, muito bem elaborado, parabéns. Eu tenho aqui algumas perguntas, como funcionária e como cidadã também. Vocês pararam as atividades em agosto de 2016, retornaram em agosto de 2017. Cibapar era parceira de vocês, estava na realização. Então, vocês tinham como parceiros Prefeitura, Ministério Público, né, projeto executando, mas a Cibapar que estava realizando o processo. O que aconteceu com a Cibapar? Segunda coisa, vocês fizeram visitas nas regionais e cada regional foram 50 delegados por regional? 5 delegados, total de 50 delegados. Vocês ainda mantêm contato com esses 50 delegados? Terceiro, vocês fizeram uma parceria para atingir a sociedade como um todo, vocês fizeram a parceria com a Secretaria de Educação. O CAD Único tem dentro dele mapeado com todo esse formulário muito, né, até bem mais amplo, e teve uma atualização, me parece, no início do ano, temos mais de 300 mil betinenses dentro do CAD Único, que é uma ferramenta que ela é aberta. Se vocês utilizar o Cadastro Único, em 2017, daqui para frente, em outubro vocês têm as oficinas, né? Tem essa oficina aqui na Câmara, que não deixa de ser uma oficina, né? Novembro, a segunda conferência, porque a primeira já aconteceu em 2016, na primeira fase, né? E dezembro, cerimônia festiva e encerramento. Vocês não estão programando também mais uma audiência pública na casa, para poder fazer a aprovação antes dessa cerimônia festiva? Terceiro, o comitê. Esse comitê ele vai ser expandido porque você colocou ali uma publicação no órgão oficial de 2016. 2017 já está aí e não teve uma outra comunicação oficial. Isso não pode ser um impedimento, né, nessa caminhada de vocês? E por último ainda não. E tem a questão... Vocês colocam ali, abastecimento de água, né? Abastecimento de água, o município tem um convênio de 38 anos, com a Copasa faltam 25 anos. A Copasa também tem uma contrapartida. Esgotamento sanitário também a Copasa é a parceira. Limpeza urbana, nós temos a ECOS, né? Que é o executivo. Drenagem urbana e manejo das águas fluviais, a quem? Né? Executivo, mas, né, a quem é de direito. E eu queria ver, porque quando você mexe com água, você mexe com vida, né? Humanos e não humanos. Qual é o olhar de vocês no impacto do que vocês planejam com esse olhar de 20 anos que vocês colocaram em relação à fauna e flora?
não é? Porque nossos rios estão poluídos, não é? Nós temos o Riacho das Areias, o Rio Betim, a Várzea das Flores, o Rio Paropeba, várias minas que essas construções, essas empreiteiras que chegam aqui em Betim, essas construtoras, elas simplesmente vedam as minas, não é? Que tem um prejuízo muito grande. Se nesse estudo de drenagem da UFMG se tem esse mapeamento de minas, tem aqui o vereador do Icaivera, o Lion, que tem uma grande preocupação, ele tem mapeado algumas minas lá também na Várzea das Flores. A Várzea das Flores, ontem teve um evento aqui que a Marimar estava presente, é bem preocupante, né? Questão lá da ocupação. E perguntei para o pessoal da Copasa. A Copasa fez um estudo até que ao limite que é possível ser preservado para que a gente tenha água por mais 50 anos, e se vocês também fizeram esse planejamento com esse olhar na questão da manutenção da Várzea das Flores. Só, obrigada. Obrigada, Margarete. Passar a palavra ao Diego. Oi. Boa tarde. Primeiro, a importância do tema saneamento básico, que a gente deve lembrar é que quando a gente fala desse tema, a gente está falando também de saúde e meio ambiente, né? Duas coisas diretamente ligadas a essas duas palavras, saneamento básico. Quando a gente fala em saneamento básico, quando a gente pensa na falta dele, que é o mais crítico, a gente tem uma mania errada de achar que somente as periferias das grandes cidades acontece, né? A gente acha que só mesmo nos limites territoriais da nossa cidade que a gente tem a falta do saneamento básico. E como exemplo desse pensamento errado, nós temos aqui no bairro Salomé, a 5 minutos do centro de Betim, aproximadamente uma falta de saneamento básico, 150 metros de esgotamento que precisa ser feito. O bairro recebeu essa infraestrutura na década de 90, mas esse trecho da rua Irajá, de aproximadamente 150 metros, por característica do terreno, está abaixo do nível da rua, então teria que ser feita uma segunda rede, e até hoje não foi feito. Dessa década de 90, em meados da década de 90 até hoje, sempre foi procurada a prefeitura, todos os governos que passaram, lá o bairro recebeu infraestrutura municipal, recebeu obras de drenagem do PAC, né, obras federais, e no governo passado foi a nossa última tentativa de tentar reaver e fazer esses 150 metros de esgotamento voltar à pauta do município. Infelizmente, nós não conseguimos, porque o governo municipal jogou a responsabilidade para a Copasa e a Copasa devolveu a responsabilidade para a prefeitura. Com isso, a população, aproximadamente 50 famílias, a 3 quarteirões do centro de Betim, vivem desde meados da década de 90 sem rede de esgoto. Quem tem a paciência e o cuidado de preservar a fossa séptica no quintal, ainda tem essa fossa lá, funcionando. Aqueles que perderam a paciência, infelizmente, fizeram uma ligação direta desse esgoto, matando com a nascente que tinha no bairro, né? E a então obra de drenagem, ela foi feita para canalizar essa nascente, né? Mas, infelizmente, a irresponsabilidade de alguns moradores matou essa nascente, inclusive tem até aterro irregular, teve nessa área lá. A minha pergunta é o seguinte: se essa rua Irajá, desses aproximadamente 150 metros de esgotamento, está diagnosticado nesse plano municipal de saneamento básico, né? E principalmente, de quem é, de fato, essa responsabilidade? Se é do município,
se é da Copasa, porque a Copasa alega que não tinha dinheiro. Aí o município falou que dava a manilha, mas a Copasa tinha que pagar a mão de obra. Aí, até hoje, a gente se encontra sem esses 150 metros de esgotamento. Eu estou citando bem esses 150 metros, porque é muito pouco, uma distância muito pequena, né, para a gente estar, desde meados da década de 90, sem saneamento, sem essa rede de esgoto lá. Obrigado. Rafael, eu queria fazer duas colocações também. Primeiro, qual que é a participação da Copasa na elaboração desse plano? E a segunda, a gente aprovou recentemente aqui nessa casa uma legislação que trata do IPTU ecológico e fala de incentivos às pessoas, os empreendimentos que faz a coleta da água de chuva. Se tem algum pensamento, algum estudo nesse sentido. São essas duas colocações. Você fica à vontade para responder e contemplar todas as questões. Bom, boa tarde, né? Respondendo primeiro ao Vilmar, da Ecos, em relação a essas localidades onde foram, né, identificadas, que hoje ainda tem fossa rudimentar, a maioria nem tem fossa séptica, é fossa negra, né, que a maioria chama, rudimentar mesmo. Nós identificamos os bairros que ainda existem essas fossas rudimentares e vamos propor o que precisa ser feito para essas localidades. Algumas é inviável fazer rede, né, de coleta. Então, a gente vai propor metodologias alternativas e discutir isso também nessas oficinas que eu falei de controle social e ações para o saneamento com os participantes, para ver se aquilo ali está de acordo com o que eles também pensam e vão receber aquela ação, né, como vão adotar, né, a ação como sendo válida mesmo ali para a localidade deles. Porque, como eu falei, não adianta a gente também colocar que vai fazer uma fossa séptica, uma fossa seca, e eles depois não quiserem participar, não quiserem implantar. A proposta vai ser feita, mas aí a gente precisa discutir com eles também qual que é a alternativa melhor, né, mais indicada ali, o que eles esperam, né, da gente. E essa parte dessas ações, como eu falei, a gente vai fechar até o final desse mês, né, de outubro, então até dia 30 e a gente já tem que estar pelo menos com elas mais ou menos elaboradas, para depois a gente prever os custos das ações que realmente forem entrar. Então, a gente está pensando, sim, em algumas alternativas para essas localidades que não tem como fazer implantação de rede, né? Margarete, se eu lembrar de tudo, eu fui anotando aqui, mas se eu esquecer, você me fala. Em relação à atuação do Cibapar, os contratos que eu falei dos 17 municípios, da Projeta era via Cibapar. Então, na verdade, quem recebia o recurso do Ministério Público era o Cibapar e o repasse era feito para a Projeta Engenharia. Com essa saída do Ministério Público, parece que foi um impasse entre o Ministério Público e o Cibapar mesmo, em relação a contratos anteriores. Não sei te falar também o que aconteceu, porque eu não entro muito nessas questões administrativas. Então, lá, depois dessa paralisação, né, por conta desse impasse entre Cibapar e Ministério Público, aí a Projeta, para tentar, né, finalizar esse trabalho, porque para a gente, como técnico, também é ruim você começar um trabalho e, do nada, paralisar, né? Então, a gente, né, solicitou que isso fosse discutido, aí acabou que o diretor lá da empresa também fez essas discussões para tentar finalizar via Projeta diretamente com a prefeitura. Mas a atuação dele antes, ele era o nosso gestor aqui no caso. Aí ele era o financiador, né, no caso do recurso. Aí, com a saída dele, o contato da Projeta ficou direto com a prefeitura, então o Ministério Público e Cibapar saíram desse processo de elaboração. Em relação ao contato com os delegados, a gente até, né, tem essa preocupação de retomar todos esses contatos. A gente já encaminhou um comunicado para todos eles. Vamos voltar a fazer ligações, porque um método que a gente sempre utilizou era de fazer ligações e enviar mensagens de texto também, para que eles sempre estivessem lembrando dessa elaboração, das atividades que estavam previstas, né? Então, a gente está tentando fazer essa retomada de contatos agora. Alguns, né, talvez a gente tenha alguma certa dificuldade para fazer esses contatos novamente, mas a ideia é que eles estejam inseridos novamente no processo agora, os mesmos que participaram também, continuar participando, porque eles já tiveram nessa fase anterior, né? Não justifica a gente definir outros delegados também.
Mas também quem tiver, né, quem quiser participar, além deles, podem ficar à vontade também. Em relação ao CAD único, a gente até consulta as informações do CAD único também, só que o CAD único ele trata, né, basicamente dessa questão do acesso, né, de abastecimento, quem tem fossa, quem não tem. Então, o nosso questionário foi um pouco mais amplo do que o que tem no CAD único, mas a gente também utiliza as informações do CAD único também. Em relação à outra audiência pública, né, afinal, na verdade, a parte do contrato da Projeta é até essa conferência pública, que era como se fosse uma audiência pública também, não é na Câmara, mas né, tem as mesmas metodologias utilizadas, mas a ideia é que essa audiência pública depois seja feita pela Prefeitura, em parceria aqui com a Câmara, então, provavelmente será lá, né, via DEPURB, com a Marimar. E o que vocês podem fazer é solicitar que a gente venha fazer uma apresentação, porque, né, até para vocês entenderem melhor também, né, para a população depois entender todas as fases. Então, acho que não teria problema nenhum da gente vir fazer essa apresentação para essa audiência, mas a organização dela seria por conta da Prefeitura e Câmara mesmo. Em relação aos comitês, a gente pensa em incluir outras pessoas justamente porque a gestão mudou e a gente viu também que tem muitas pessoas interessadas que não estavam, né, dentro do processo anteriormente. As meninas tiveram uma reunião na semana passada com os regionais, os administradores regionais, todos eles estavam muito interessados, né, na elaboração do plano, então a ideia é que entrem pessoas novas nesse comitê. Isso é uma coisa até que a gente precisa conversar com a Maria Mara assim que sair daqui, porque esse comitê já tem que estar, né, só faltam 2 meses, então já era para ele ter sido publicado há um tempo e a gente precisa da publicação mais rápido possível, porque ele vai precisar avaliar o produto D, que é esse de cenários que a gente já finalizou. Então, se eles deixarem para avaliar depois, né, a gente pode ter um problema aí nessa etapa, né, de cumprimento do cronograma. E a outra questão que você colocou é dessas ações de preservação de fauna e flora, né? O que a gente costuma pensar em questão de diretrizes para o saneamento é pensar mesmo na preservação desses nascentes, né, dos recursos hídricos, para tentar manter, pelo menos, né, e aumentar também a disponibilidade hídrica nos municípios. Então, com certeza, a gente vai trabalhar algumas ações, colocar programas de preservação ambiental, e a Várzea das Flores vai estar inserida em algum desses programas também de preservação de fauna e flora, para tentar fazer essa manutenção. Você me perguntou em relação a... Tá certinho? É porque eu estou tentando lembrar o que era a mais. Mas é basicamente isso. E, né, eu espero que vocês leiam depois os documentos também. Qualquer consideração que tenham em relação a qualquer coisa, pode ficar à vontade para fazer as considerações. Em relação às perguntas do Eliseu, sobre a participação da Copasa. Tem técnicos da Copasa, inclusive, no comitê, né, de coordenação e no comitê executivo. Aí, agora, também, o técnico que era anteriormente, ele se aposentou, então, agora vai ter que definir uma nova pessoa. Provavelmente vai ser a Lucimar, que é quem já está em contato com a gente, lá da Copasa também, mas tem alguém participando para acompanhar. Até porque tem muitas ações que dizem respeito à Copasa. Então, a gente precisa deles para definir isso, porque senão a gente define uma coisa, depois a Copasa não executa, vai ser um problema. Né? Em relação à água de chuva, na parte do eixo de drenagem também, provavelmente a gente vai inserir alguma ação e, tendo essa legislação, a gente vai utilizar o que está exposto na legislação também para inserir essa ação, né? Para, pelo menos, ampliar essa utilização, né, da água de chuva. Agora, em relação à pergunta do Diego sobre a Rua Irajá, Diego, agora eu não vou saber te falar exatamente se essa rua está lá citada, mas eu creio que esteja, porque foi feita visita técnica, né, em todas as áreas. E, se não tiver, eu quero até seu contato, que se não tiver, a gente vai inserir de alguma forma dentro do diagnóstico também. Aí, se puder me passar depois seu telefone, seu e-mail, eu te dou esse retorno falando se estava já, e se não tivesse, a gente
consegue inserir, sim, e propor alguma ação para essas áreas. Assim como essa rua Irajá, tem várias outras localidades aqui que precisam dessa extensão de rede. E são áreas pequenas também, e a maioria é por conta de regularização, que algumas áreas ainda não estão regularizadas, e a Copasa fica nesse impasse de não poder entrar porque está regularizada, de não poder executar. Então, a gente também está pensando em uma forma de resolver esse problema, que é um dos que a gente identificou como o maior problema, que é essa questão da regularização de áreas. A falta de acesso em algumas áreas é justamente pela falta de regularização de algumas delas, né? Aí, não sei se é o caso da rua Irajá também, mas creio que não. E, se não tiver inserida, a gente insere de alguma forma também. Ok? Vai, fica à vontade. Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, Marimar. Ela que tem sido uma parceira minha lá na minha região, tem lutado ao meu lado lá, junto à Prefeitura de Betim. E aí eu sou morador de uma região carente, que primeiro quero só parabenizar o meu companheiro Eliseu, né, pela iniciativa, por sempre estar participando, discutindo a questão do plano diretor, o plano de saneamento do nosso município. Minha pergunta é direcionada a você, porque eu moro em uma região distante, as suas últimas falas aí identificou com a minha região, que lá nós sofremos, além da maioria do bairro não ter a regularização fundiária, eu falo muito pelo Parque do Cedro, não sei se você tem conhecimento daquela região, e lá, além do Parque do Cedro, pelo fato de não ser aprovado, nós temos o Icaivera. Nos últimos anos, no último ano, foi feito o asfalto lá, e não fizeram nenhum tipo de drenagem pluvial. E é um problema que eu estou tendo todos os anos lá, principalmente nesse último ano, que eles fizeram o asfalto e não colocaram a drenagem. Então, a água não tem como escoar. Eu quero saber de você também em relação a isso, porque está vindo o período de chuvas agora, eu tenho cobrado a todo momento da Prefeitura uma ação mais efetiva naquela região para a gente sanar esse problema. A gente sabe que não acontece da noite para o dia, tem que ter o planejamento, mas quero saber de vocês se já tem esse planejamento para aquela região. E também eu trabalho também tenho trabalhado bastante com a Copasa, que é a questão das parcerias, que é como você citou anteriormente, que é a questão da Fossa Negra. Algumas regiões lá não tem, as pessoas não querem aderir, não querem sair da Fossa Negra, querem continuar, mesmo a gente fazendo a parceria com a Copasa e a Copasa não cobrando deles. Então, foi duas situações que nós passamos esse ano lá, que a Copasa deu todo... Vamos fazer extensão de rede aqui, e vocês têm que, de uma forma da gente cobrar, de conscientizar, se vocês têm isso para a gente trabalhar lá, porque até essa questão de conscientização dos moradores, a gente tem uma certa dificuldade. Então, quero saber se vocês já têm um planejamento para aquela região, tendo em vista que é uma região deslocada, né, difícil, a ET que nós temos próximo lá no Retiro, né, nós temos lá uma elevatória, que bombia todo o esgoto, inclusive... Eu fiz diversas denúncias esse ano e também, mesmo antes de ser vereador, que essa elevatória ainda não estava em pleno funcionamento. Queria saber se já está funcionando, se há uma fiscalização em cima disso aí, porque eu já tenho denunciado por diversas vezes. Entendeu? Mas a minha preocupação maior é se existe, de fato, um planejamento para aquela região. Né? Que é a região que, por muitos anos, ficou esquecida, e na minha gestão eu não quero que, né, fique abandonado como era no passado. Então, é isso. Tá, já. Diego, esqueci seu nome, desculpa. Laion, desculpa. Porque Diego é o último que eu respondi, desculpa. O Laion, em relação a esse planejamento, lá foi uma das... Pode falar. Só um adendo aqui, que eu esqueci. Durante esse ano eu recebi